Vamos lá, pessoal, para a nossa dica de física e o tema de hoje é sobre reflexão total. Galera, a primeira coisa que você deve saber é que o fenômeno da reflexão total está relacionado com a refração, né? Lembra que a refração é quando a onda, ou no caso a luz, já que nós estamos falando de óptica, passa de um meio para outro, ou seja, quando a luz muda de meio, nessa mudança de meio, a luz sofre uma variação na sua velocidade, no seu comprimento de onda, mas a frequência permanece constante, beleza? E a primeira condição para ser observada a reflexão total é que a luz deve passar do meio mais refringente para o meio menos refringente. Então, a primeira condição para que seja observada a reflexão total é que a luz deve passar do meio mais refringente para o meio menos refringente, ok? Então, vamos para essa situação. Imagina só que eu tenho uma fonte de luz dentro da água, beleza? E nessa refração, a luz está passando da água para o ar. Nessas quatro situações que eu estou mostrando para vocês aí na nossa tela, na primeira situação, eu gostaria de destacar que perceba que a luz ela incide perpendicularmente à superfície de separação. E quando a luz incide perpendicular à superfície de separação, é bom que você lembre que a luz sofre uma refração, mas ela não sofre desvio. A velocidade muda, o comprimento de onda também muda, a frequência permanece constante, mas a luz não sofre um desvio. Então, sempre que a luz incide perpendicular à superfície de separação, ela passa para o outro meio sem sofrer desvio. Outra coisa que eu gostaria de lembrar para vocês, que é de muita importância, é que toda refração é acompanhada de uma reflexão. Perceba, então, que nesse primeiro caso, parte da luz sofre refração, mas outra parte também sofre reflexão. Bem, mas vamos para esse segundo caso, em que a luz incide de maneira oblíqua em relação à superfície de separação. Ou seja, nós temos aqui um ângulo de incidência. E aí você sabe que quando a luz passa do meio mais refringente para o meio menos refringente, ela tende a se afastar da normal. É o que está acontecendo aqui, ó. Ao passar da água para o ar, nessa situação 2, o raio refratado se afasta da reta normal. Mas se você prestar atenção na situação 3, nós temos uma situação de limite, ó. Porque o raio refratado está se afastando tanto da normal que ele chegou aqui ângulo, 90 graus. Quando o raio refratado forma um ângulo de 90 graus com a reta normal, significa dizer que esse raio refratado está praticamente rasante à superfície de separação. E isso é uma situação limitante, ó. Por quê? Esse ângulo I3 ser chamado de L é o que nós chamamos de ângulo limite. O que seria, então, o ângulo limite? É o ângulo máximo para o qual ainda acontece a refração. Ou seja, o ângulo limite, galera, é aquele ângulo onde o ângulo incidente sendo igual ao ângulo limite, o ângulo de refração vai ser um ângulo de 90 graus. Ou seja, esse raio refratado está beirando a superfície. O que significa dizer que para qualquer ângulo acima do ângulo limite, a luz passa a sofrer uma reflexão. Ela não sofre mais refração, ela sofre apenas reflexão. Isso é o que nós chamamos de reflexão total. Ou seja, a primeira condição para que se tenha reflexão total é que a luz passe do meio mais refringente para o meio menos refringente, ou seja, para ela ir se afastando da normal. Mas, para que aconteça a reflexão total, obrigatoriamente o ângulo de incidência tem que ser maior do que o ângulo limite.
Porque o ângulo limite ainda é o ângulo incidente para o qual ainda acontece a refração. Então, a reflexão total acontece quando o ângulo de incidência é maior do que o ângulo limite. Então, a luz deixa de sofrer refração e sofre apenas reflexão total, beleza? Então, tá vendo como é que eu faço, então, para determinar esse ângulo limite? É muito simples, ó. Nessa terceira situação, se eu quero calcular o ângulo limite, eu vou aplicar a lei de Snell, beleza? No caso, a luz está passando do meio mais refringente para o meio menos refringente. Então, eu vou escrever a lei de Snell da seguinte forma. Para o terceiro caso, eu vou escrever que o índice de refração do meio mais refringente vezes o seno do ângulo de incidência, que nesse caso eu quero calcular o seno do ângulo limite, igual ao índice de refração do meio menos refringente, que no nosso exemplo aí seria o A, vezes o seno do ângulo de refração, que no nosso caso aí seria 90 graus, beleza? Que seria menor, ok? E aí eu sei que o seno de 90 vale quanto? 1. Conclusão, se você quiser calcular o seno do ângulo limite, basta você fazer a relação entre o índice de refração do meio menos refringente em relação ao índice de refração do meio mais refringente, beleza? Então, se você quer calcular o seno do ângulo limite, você faz a relação entre o índice de refração do meio menos refringente sobre o índice de refração mais refringente. Por exemplo, vamos supor que nas suas contas você descobriu que esse ângulo limite seria de 45 graus. O que significa dizer, galera, que o ângulo limite seria de 45 graus? Significa dizer que até 45 graus acontece a refração. Para qualquer ângulo menor do que 45 graus, a luz sofre refração. Mas se esse ângulo aqui passa a ser maior do que 45 graus, ela deixa de sofrer refração e passa a sofrer apenas reflexão. Por exemplo, se esse ângulo de incidência 4 fosse de 50 graus, 50 graus é maior do que o ângulo limite. Então, ele sofre uma reflexão total. 50 graus o ângulo de incidência, 50 graus o ângulo de refração. Então, só recapitulando aqui o que nós falamos sobre reflexão total. Saca só. Primeiro, está associado à refração. Segundo, a luz deve passar do meio mais refringente para o meio menos refringente, para que ela possa ir se afastando da normal. E terceiro, se você quiser observar o princípio, o fenômeno da reflexão total, obrigatoriamente o ângulo de incidência deve ser maior do que o ângulo limite. E aí, quais são as situações do dia a dia que você pode ver, você pode enxergar a reflexão total? A primeira situação seria o prisma de reflexão total, onde você vê aí muito em caminhões essa faixa, essa fita adesiva, esse adesivo refletor, nada mais é do que um prisma de reflexão total, onde você vê exatamente o que nós acabamos de estudar acontecer. Quando a luz incide sobre esse adesivo refletor, ela sofre uma reflexão total, beleza? Você também vê isso no famoso olho de gato, aplicação direta do fenômeno da reflexão total. Outra aplicação muito importante desse fenômeno são as fibras ópticas, tá certo? Que levam aí um grande volume de dados, de informações com uma velocidade muito alta. A fibra óptica também é uma aplicação importante da reflexão total, onde nós temos um núcleo e uma casca que reveste esse núcleo, feitas de materiais diferentes. A luz sofre reflexão total na fibra óptica no interior do seu núcleo, ou seja,
para que isso aconteça, o índice de refração do núcleo da fibra óptica deve ser maior do que o índice de refração da casca que reveste o núcleo, para que você garanta a reflexão total no interior da fibra óptica. Outra aplicação muito importante, beleza? Tá vendo? Me diga mais uma. Digo, o diamante também é uma aplicação direta da reflexão total, devido ao alto índice de refração dessa pedra, né? A luz ao tentar passar do diamante para o ar, sofre várias reflexões totais. Essa reflexão total no interior do diamante é que dá aquele brilho bonito, beleza? Então, o diamante é uma pedra que tem alto índice de refração e no seu interior você pode observar várias reflexões totais. É isso que dá a beleza do diamante, perfeito? E outra aplicação muito importante aí também para a reflexão total seria o fenômeno da miragem, principalmente em regiões muito quentes ou regiões muito frias, em que você vai ter camadas de ar com temperaturas diferentes, o que garante também índices de refrações diferentes. Principalmente no asfalto quente, você observa muito o fenômeno da miragem. O que é que acontece? O ar que está próximo do asfalto quente é um ar menos denso e, consequentemente, menos refringente. A camada de ar frio que está em cima do ar quente seria um ar mais denso e, consequentemente, mais refringente. Ou seja, quando a luz tenta passar do ar frio para o ar quente, que está próximo ao asfalto, dependendo desse ângulo de incidência, se esse ângulo de incidência for maior do que o ângulo limite, essa luz sofre uma reflexão total e você observa o fenômeno da miragem, beleza? Então, galera, essa foi nossa dica sobre reflexão total, um tema muito importante para a prova do Enem, que será aplicada no dia 12 de novembro. Vale a pena você dar uma revisada, vale a pena pegar questões que falem sobre reflexão total, que é um tema que a gente aposta, que é um tema de óptica, tá certo? E que pode aparecer para a gente aí em breve no mês de novembro. Eu espero ter ajudado de uma maneira significativa e espero você na próxima dica, ok? Até a próxima, galera. Valeu!